por nós. Então, levar o pensamento a Deus e agradecer por mais essa oportunidade de estarmos todos aqui reunidos, pedindo o amparo e a proteção para cada irmão que chegou até aqui. E agradecemos sempre com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje sempre. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males que assim deseja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne, e assim seja. A melancolia. Sabeis por que, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo e, como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Crede-me, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor. Mas não as busqueis neste mundo e, agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem, para vos instruírem acerca da felicidade que ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação, para vos ajudar a romper os liames que vos mantêm cativo o espírito. Lembrai-vos de que, durante o vosso degredo na terra, tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Se, no curso desse degredo provação, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para os suportar. Afrontai-os resolutos. Duram pouco e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais, e que, jubilosos por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços, a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à Casa de Oração Ave Cristo. Que todos se sintam bem nessa casa, amparados pelos bons amigos espirituais. Que Jesus, nosso Mestre, nos guie a todo no caminho do bem. Que o Mestre nos ilumine mais uma vez essa noite. O tema que foi lido, ele tem como título A Melancolia. Esse tema está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, e ele foi tirado dos textos bíblicos do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E ele começa assim, ó, é interessante que François de Geneve, que foi o espírito que ditou para Allan Kardec, na codificação, ele começa fazendo uma pergunta. O texto que foi lido, ele começa fazendo uma pergunta. Ele fala assim, ó: sabeis por que, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? Ou seja, ele está dizendo que a melancolia, que dá o título, é uma vaga tristeza que se apodera de nós. E aí eu pergunto para vocês, assim, quem aqui já não se pegou na seguinte situação? De repente, assim, do nada,
sem motivo aparente, a gente fica triste. Algo assim, uma tristeza que vem, uma saudade de alguma coisa que a gente não sabe explicar da onde. Eu acredito que em algum momento todos aqui já passaram por uma situação dessa. Porque isso é natural na gente, o fato da gente estar encarnado, de ter esse sentimento. Essa melancolia, essa tristeza aparente, ela pode ter duração curta de momentos, ela pode até, em alguns casos, estender por dias. O médium Divaldo Franco, ele fala que essa melancolia, ela pode até se estender por 5 dias. Assim, é meio raro, mas pode até se estender por 5 dias. Passando disso, aí é de se preocupar. Aí já é algo maior, aí já é depressão, aí já tem que tomar cuidado que não é só melancolia, já é algo que se tornou maior. E ele fala que a exceção assim de até 5 dias, de passar de 5 dias, só nos casos quando a pessoa perdeu o ente querido. Então o fato de estar vivendo o luto faz com que essa melancolia, no caso, possa se estender por causa dessa exceção. Então, essa é a pergunta, né? Então, ele faz a pergunta e ele já diz de cara que a melancolia é uma vaga tristeza, como se fosse uma névoa, como se fosse uma bruma numa manhã, aquela manhã cinzenta que a gente acorda e como se aquilo ficasse entre a gente e o horizonte da nossa vida. É meio que isso, só para a gente tentar entender. No parágrafo seguinte, aí ele responde, ele fala assim, ó, é que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota jungido, ou seja, preso ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Aí aqui o que ele está dizendo? Aqui ele está explicando o que a gente vem falando aqui, já falou em várias vezes aqui na frente, fala da reencarnação. Essa saudade que a gente tem, por isso que a gente não consegue saber de onde vem. Essa melancolia que chega e a gente uma tristeza aparente que a gente não sabe explicar por quê. Porque é a saudade de uma coisa que nesse momento a gente não está lembrando. Porque antes de reencarnarmos, todos nós aqui, nós passamos por uma colônia espiritual. Nós passamos por uma cidade, vou chamar de uma cidade espiritual, muito melhor que a nossa, uma situação muito melhor que a nossa, nos preparando para voltar à Terra numa nova experiência, que é o que nós estamos vivendo agora. E quando nós estávamos nessa cidade espiritual, a gente não sentia frio, não sentia calor, muito pouco fome e sede, não sentia dor, não sentia, por exemplo, a pressão que a gente sente aqui na Terra, dessa atmosfera complicada de briga, de luta, de guerra, de conflito, que é o dia a dia da gente. Vocês entenderam? E de pessoas que a gente deixou lá no plano espiritual, que estão lá vibrando, que a gente saia bem nessa encarnação, que é disso que a gente sente saudade. Dos amigos espirituais que a gente deixou lá, da vida que a gente tinha e deixou lá. Aí vocês podem perguntar assim, mas por que a gente veio para cá? Porque lá era aonde foi nos passada a lição. Aqui é a prova, para ver se a gente realmente se melhorou. Além do que a gente precisa consertar aquilo que a gente estragou em vidas passadas. Vocês entenderam? Então a melancolia, ela vem disso. Só que tem uma coisa interessante aqui. No outro livro do Allan Kardec, que é o Livro dos Espíritos, que é um livro só de pergunta e resposta, um livro muito bom, né, de ler, porque ele faz a pergunta e o Espírito de verdade responde. Então é muito bom, principalmente para quem está começando no Espiritismo, porque vai explicando coisas, o que é Deus, né, quem é Jesus, vai explicando essas questões, o que é a mediunidade. Então é muito importante isso. E na questão 943 desse livro, o Allan Kardec ele pergunta assim, ó, de onde vem esse desgosto da vida, ou seja, a melancolia,
que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos. Então aqui ele é mais direto que no caso que o Espírito foi ali no texto. E aí o Espírito de verdade fala assim, ó, são 3 coisas que levam essa melancolia que se estende e se torna em depressão, muito comum nos dias atuais. A primeira delas é a ociosidade, a segunda a falta de fé e a terceira, saciedade. Eu vou falar um pouquinho de cada uma dessas porque eu acho que é importante. Primeiro assim, ó, ociosidade. Ociosidade seria não fazer nada. O ócio é não fazer nada. Aí vocês perguntam assim, mas por que tem tanta melancolia que se transformou em tristeza, que se transformou em depressão? Se tu está falando que uma das causas é a ociosidade e o que menos acontece na vida de todos nós é a ociosidade. Todos nós estamos correndo igual um louco, trabalhando, uma vida agitada, estudando, cuidando de filho, cuidando de marido, cuidando da esposa, cuidando da vida, uma correria, não é isso? Quem aqui passa o dia inteiro sem fazer nada no ócio? Ninguém, né? Então por que o Espírito fala isso? Porque a ociosidade que ele está falando não é a ociosidade do externo, do para fora, é a ociosidade do interno. Porque o que ele diz, ele fala assim, ó, nós levamos uma vida muito agitada, e ela é tão agitada, e ela é tão rápida, é uma correria tão grande, que a gente é quase como se fosse uma máquina, quase como se fosse um robô fazendo as coisas. E se a gente observar, a maioria das vezes não há sentimento, não há envolvimento nosso, tal é a correria. Então a ociosidade que ele fala é interna, porque é tão automático, é tão mecânico, que a gente vai, mas a gente não vive. A gente tem uma vida tão ocupada, mas o interior ocioso. Aí o que acontece? Internamente, a nossa mágoa está lá, não mexe. O nosso orgulho, o nosso ódio, as questões nossa interior, os medos, estão lá. A gente não trabalha isso, porque a gente vai assim, ó, parece o piloto automático, a vida vai indo. Então a ociosidade é o primeiro problema que nos faz ter melancolia, que se torna em tristeza, que se transforma em depressão. O segundo, a falta de fé. E aí essa falta de fé é importante a gente entender, porque não é uma fé daquela, eu tenho fé, mas na primeira dificuldade já pragueja Deus, já se revolta com tudo. Vocês entenderam? É uma fé de acreditar que realmente a gente está aqui para se melhorar, para evoluir. Nós vamos ter problemas, vamos ter dificuldade, mas nós viemos aqui para vencer isso e nós temos capacidade de vencer isso. Vocês entenderam? Fé, mas de verdade. Aquela fé de quem olha para essa vida e diz assim, ó, eu estou passando por dificuldades, mas eu sei que quando passar essa vida eu vou para o plano espiritual e vou ver um novo horizonte, uma luz de um crescimento, porque eu estou evoluindo, eu estou melhorando. Fé de verdade. E a terceira e última é a saciedade. A saciedade, assim, eu vou traduzir para vocês. Culto ao prazer, culto ao material, culto ao eu, né? Ao egoísmo, ao materialismo exacerbado. Culto ao prazer, não interessando se isso vai assim, atrapalhar ou estragar a vida de outra pessoa. Culto ao orgulho, ao egoísmo, ao sucesso. Agora, muito em voga, como está essa questão da rede social, digamos assim, a busca pelo like, pela curtida, e isso assim, ó, provoca uma vontade de sempre querer mais. Então é uma saciedade insaciável. Seria como se fosse assim, ó, quando Jesus fala para a mulher, lá no poço de Samaria, ele fala assim, quem beber da minha água nunca mais terá sede. E a mulher perguntou, que água é essa? Água do amor.
a água do perdão, a água da paz, a água de buscar coisas boas. Então, as pessoas vivem numa saciedade, numa busca desenfreada por algo mais que nunca vai saciar. E aí o que isso faz? A pessoa desencarna e o que acontece com o espírito? Vai continuar essa busca, a busca do álcool, a busca da droga, né? a busca do sexo desenfreado, a busca do dinheiro, das coisas do mundo. Por isso que há um número tão grande de irmãos desencarnados que perderam o corpo físico, que toda semana chegam aqui nessa casa e são socorridos. Porque enquanto estavam na carne, a única coisa que se preocupavam era saciar essa coisa interior do ego, do orgulho, da vaidade, do culto ao eu. Vocês entenderam? E ao contrário disso, o que dá para fazer para fugir dessa melancolia, dessa tristeza, dessa depressão? Primeiro, no caso da ociosidade, não é fazer mais coisas, é começar a fazer pensando por que a gente está fazendo. Fazer com amor, fazer com entrega na família, no trabalho. Começar a colocar o eu, a gente, pensando por que eu estou fazendo isso. E fazer sempre para o melhor. A questão da falta de fé não há dúvida. Começar a acreditar, mas buscar uma fé, mas uma fé raciocinada. Uma fé de fazer perguntas, não uma fé cega de fazer porque alguém pediu para fazer. Não, uma fé buscando respostas. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou buscando isso? Eu acredito nisso? Vocês entenderam? E por último, essa saciedade, saciar as coisas do espírito. Buscar se envolver mais em causas sociais, de ajuda ao próximo. Buscar mais a se melhorar enquanto pessoa, perdoando, buscando a paz, buscando informação para se tornar espíritos melhores e quando a gente voltar ao mundo espiritual, quando a gente largar esse corpo físico, voltar melhor do que quando a gente chegou aqui. Era isso, gente. Era isso que eu tinha a falar sobre a melancolia. Só queria pedir mais 2 minutinhos de atenção para vocês, porque em virtude está acontecendo dos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, a Federação Espírita, a FEB, Federação Espírita do Brasil, ela entrou numa campanha para ajuda a esses irmãos e está pedindo ajuda a todos os centros espíritas do país. E a gente está divulgando a ajuda às vítimas do Rio Grande do Sul, uma conta Pix, que é um e-mail, que é fai@fergs.org.br. Fundo de Amparo Emergencial, @Federação Espírita do Rio Grande do Sul.org.br. E aí eles colocam assim: confiar, ajudar e seguir em frente. Por que a gente entrou nessa campanha? O presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, ele deu uma entrevista dizendo que no Rio Grande do Sul são 440 centros espíritas. Perto de 100 centros espíritas ainda estavam embaixo d'água até no começo da semana. Mas os que estão funcionando estão servindo de ponto de apoio. Então, essa conta Pix, esse dinheiro chega na federação e eles distribuem para os centros espíritas que estão sendo sede de ajuda às pessoas e é onde está conseguindo fazer chegar. Qualquer ajuda, pessoal, qualquer real que quiser doar aqui para o Pix, vai ajudar. E os irmãos nossos que estão passando por uma... Eu não preciso entrar em muito detalhe, porque vocês estão acompanhando na rede social, estão acompanhando, mas tem alguns relatos assim impressionantes. Só em Porto Alegre tem, eu acho que é um estádio da Luterana, tem 8.000 pessoas. 8.000 pessoas abrigadas lá, que não tem como voltar para casa, só num local. Imagina a comida 3 vezes por dia para 8.000 pessoas. Eles contaram assim, só em Porto Alegre são 400 abrigos com pessoas, sem falar no interior. Assim, pessoas que perderam tudo, perderam entes queridos, e tem um agravante, porque Porto Alegre é a cidade com o maior número de idosos que moram
estão sozinhos. Então, ou seja, pessoas idosas que perderam tudo. Imagina recomeçar. Então, assim, o que a gente puder fazer pelos nossos irmãos, né? Eu fico pensando assim, quando eles falaram assim, ó, centros espíritas, que a água cobriu o telhado. Eu fico pensando numa casa espírita igual a nossa, se isso viesse a acontecer, né? A tristeza que seria da gente perder o espaço onde a gente vai, né, professar a nossa fé, onde a gente vai ajudar e é ajudado. Então é muito importante. Eu queria lembrar que a caridade não custa nada. Lembra que outro dia eu falei daquele caso da cunhada do Chico Xavier, que ela brincou com os 2 chuchu, que ela disse assim, vou doar 2 chuchu, quem sabe no final do dia eu tenha 4, né? Eu lembro que eu contei a história e no final do dia ela terminou com 64. Então, toda a caridade que a gente faz tem retorno, mesmo que a gente, né, faça, né, o que a mão direita faz, o que a esquerda não deve ver, né? Mas independente disso, a gente sabe que tem retorno. Então, não custa nada a gente ajudar, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Hoje são eles que estão passando nessa situação, né? A gente não sabe qual é a nossa situação. Então, quem puder ajudar, depois o pessoal vai colar os cartazes aí, se alguém quiser copiar. Vai estar também na nossa página do Instagram. Isso na rede social vai estar lá. É o endereço da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, então vai cair lá na conta deles, não cai em conta nossa, de nenhum de nós aqui. São pessoas assim que, ele até estava falando assim, ó, a campanha confiar, ajudar e seguir em frente, porque é o seguinte, tem muitas pessoas que estão com medo de fazer a doação, com medo que não chegue lá. E, sinceramente, dá medo mesmo, sinceramente, porque a gente sabe que nessa hora tem de tudo. Ele, inclusive, estava falando dos saques, dos roubos, e ele falou assim, ó, infelizmente, tem muita gente lá fazendo caridade, mas as sombras também trabalham, os espíritos atrasados, infelizmente, fazem esse desserviço, né? Pessoas que estão disseminando coisas que atrapalham nesse movimento de caridade, mas isso não é o importante agora. O importante, sim, se puder ajudar, ajudem, porque vai fazer uma diferença muito grande. É isso, pessoal. Obrigado. Mais uma vez, vamos elevar o pensamento a Deus, agradecendo por cada palavra, pedindo pelos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, que todos possam receber o amparo necessário. Agradecendo sempre por a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, e assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de